Professor Fernando Mota, é uma satisfação enorme tê-lo aqui presente em mais um Running Talks, um projeto que nós temos que visa, com algumas pessoas que nos dizem muito por vários motivos, ter a oportunidade de ter uma conversa ampla sobre aspectos que estão conectados com o desporto e não só. Tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho. Eu vivi grande parte do meu percurso na área do treino, durante a vigência dos seus mandatos enquanto diretor técnico nacional e presidente da Federação de Atletismo, e houve um conjunto de princípios que ficam sempre connosco e que aprendemos a admirar e que de alguma forma fazem parte depois também da nossa construção. Admirei sempre muito a forma preparada, conhecedora e inquieta que teve na modalidade, e tenho uma gratidão enorme por aquilo que aprendi. Há várias coisas que eu vivi, que tive a oportunidade, algumas delas iremos falando também ao longo desta conversa, que de alguma forma fazem parte do meu ADN neste momento em termos daquilo também que é a minha intervenção. Por isso é uma satisfação enorme tê-lo aqui presente. Acho que já manifestei ao longo dos últimos dias que estivemos juntos aqui em Matosinhos o quanto tenho apreço pelo trabalho que desenvolveu e tê-lo aqui, por isso muito obrigado por ter esta grande oportunidade de tê-lo aqui comigo nesta conversa. Obrigado antes de mais. Eu não sei o que diga ou o que deva dizer. Julgo que não se deve notar como eu estou corado depois de o ouvir, mas quero dizer, para ser simpático, que foi muito importante para mim e para a nossa organização da Federação tê-lo tido como um elemento estimulante, muito desafiador, e vivemos isso em conjunto, que ajudou a valorizar áreas que nós sentíamos que tínhamos que abordar, mas para a qual não tínhamos o know-how suficiente. Por isso, quero dizer que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Como uma forma de começarmos um bocadinho e sem entrarmos de imediato já no nosso mundo do atletismo e de tudo o que temos aqui para abordar durante a conversa, eu começaria de uma forma muito simples, por lhe pedir para nos dizer a nós o que é que ao longo destes últimos 10 anos, após 30 anos muito intensos de trabalho, que todos nós sabemos que teve durante esses 30 anos, por vezes podemos pensar, bom, ao fim de 30 anos tão intensos, vai-se gerar aqui um vazio enorme. Passaram 10 anos desde que deixou a Federação Portuguesa de Atletismo e acho que todos nós temos uma certa curiosidade de como é que alimentou esse hipotético vazio que pode não ter existido e como é que tem sido estes últimos 10 anos da sua vida e como é que de alguma forma foi encontrando um preenchimento na sua vida, que acho que é interessante também falarmos um pouco aqui. Mais naquilo que é particular e pessoal. Bom, 2 segmentos. O de uma ligação agente do desporto. Integra um grupo de ex-presidentes a qual se quis chamar o Clube dos Marretas, imagine-se. Simpaticamente. Estamos no primeiro balcão a procurar não dizer mal. Muito bem. Mas a acompanhar aquilo que o nosso desporto, não estou a falar do atletismo só, mas o nosso desporto está a evoluir, está estagnado. Também integro um outro grupo de reflexão, que é o Panathlon Clube de Lisboa, onde pessoas de diferente proveniência tentam, em relação às questões da ética, das regras de conduta no desporto e na vida e na sociedade, tentam estar atentos e poder contribuir de alguma maneira com essa reflexão para que outros possam ser sensibilizados. Isto é um segmento. Há também, por solicitação, enfim, apesar de viver em Oeiras e o facto que eu vou mencionar, reportar a Leiria, a Juventude Vigalense convidou-me num dado momento para ser presidente da mesa da Assembleia Geral e eu preferiria dizer que não, mas sentia que tinha responsabilidades de estar até para poder partilhar algumas coisas que talvez não tivesse conhecido tão bem. E também fiz parte do Conselho de Representantes na área do Politécnico de Leiria, como conselheiro externo. Bom, o que me permitiu também perceber melhor as relações entre os politécnicos e as universidades. E ainda agora Está um tema atual. Está um tema muito atual, sobre a possibilidade de doutoramento
pelos politécnicos. Do ponto de vista, de um outro ponto de vista, do não compromisso, a não ser comigo próprio e com a minha mulher, porque temos centros de interesse muito semelhantes e exploramos em todos estes 10 anos várias vias complementares e que estão todas interrelacionadas. Viagens no plano do conhecimento de povos, de culturas, de patrimónios, viagens que depois se encaixam noutro tipo de viagens, que é da descoberta e o aprofundamento dessas culturas, desses pintores, desses artistas, em vários níveis. Viagens que nos levam sempre à descoberta ou em cursos que frequentamos. Por exemplo, no Centro Cultural de Belém, só sobre jazz, sobre Shakespeare, sobre Fernando Magalhães, eu sei lá quantos, não? Ou sobre ligado mais à escultura, de Fídias, a Marcel Duchamp. Bom, e tudo isso nos vai empolgando porque as viagens atraem-nos para queremos ir conhecer mais em várias áreas, em vários domínios. Portanto, temos-nos dedicado, nestes últimos 10 anos, a ler muito. Sempre que se faz uma viagem, prepara-se, depois tenta-se fazer o reaproveitamento e a organização do conhecimento. E, sobretudo, aquilo que me inquietava mais, para terminar esta abordagem, dado que eu sempre fui muito sensível no local em que eu vivia, que era Lisboa, a grupos de jovens que tinham interesses e eram inconformistas, queriam conhecer mais, queriam abordar temas que normalmente não faziam parte de tertúlias de jovens. Portanto, quando saio da Federação, sinto que é um tempo de aprofundamento e de organização do conhecimento. Só que me criou logo à partida uma dificuldade, que era a ansiedade de querer abarcar tudo e mais alguma coisa. O que não conseguiu fazer durante tantos anos. Eu estava sempre ligado, mas o tempo não o permitia da forma que superficialidade, claro. Era acompanhar. Claro. Estes últimos 10 anos foi aprofundar, foi organizar o conhecimento, foi ter a capacidade de me autocensurar relativamente à abordagem de certos temas. Nós não temos capacidade de abarcar tudo aquilo que gostaríamos de conhecer. Portanto, hoje estou tranquilo porque já não estou ansioso e vou tentando continuar esse gosto de descobrir autores, romancistas, ficcionistas, ou na área da geopolítica, da geoestratégia. Bom, são assuntos que sempre me moveram e agora com outro tempo e outra disponibilidade. Claro. De alguma forma, aquilo que teve a ver com as viagens, com a cultura e com a leitura, veio dar um complemento a anos extremamente intensos e que se calhar terão permitido também, durante estes 10 anos, entender todo o passado de uma forma diferente, porque todo esse acrescento cultural e de leitura ajuda-nos a refletir de uma série de coisas da nossa vida e se calhar também é uma oportunidade que eu tenho agora única de ter tido um descanso de uma série de atividades relacionadas com o atletismo em particular e o desporto em geral e podemos agora ter uma conversa mais relaxada sobre uma série de assuntos que, sendo assuntos do passado, nos vão projetar para um presente e para um futuro também, que eu acho que é muito importante. Deixa-me só fazer um pequeno parênteses. Eu tenho lido e ouvido muitas entrevistas de pessoas de diferentes áreas e fico um bocado preocupado e estupefacto quando algumas dessas pessoas, alguns desses entrevistados, dizem que se voltassem atrás fariam tudo por igual. Uhum. Se eu colocar essa pergunta a mim próprio, eu direi não faria. Certo. Eu acho que corrigiria bastantes coisas, certo. Porque tenho agora uma outra sensibilidade com este tempo para olhar para trás e ver certo. Que caminhos melhor se poderiam ter escolhido.
o que está de acordo com a inquietação que sempre teve em relação a tudo o que fazia, porque eu sempre o vi como uma pessoa muito inquieta. Inquieta no excelente sentido do termo, que é como é que podemos fazer melhor, o que é que podemos fazer para mudar isto ou aquilo. E claro, agora com esta distância temporal, tem outra clarividência em relação a coisas que na altura, no correr de todas as coisas e no stress do dia-a-dia, nem sempre é possível pensar da forma que podemos pensar Eu agora. penso que não foi por ter lido Alberto Moravia quando era adolescente, sou o inconformista, ou por ter lido o Saramago sobre o ensaio da lucidez, o ensaio sobre a cegueira. Ajuda também. Mas que ajuda tanto a que nós não nos desembaracemos, não coloquemos por baixo do travesseiro inquietações que têm que estar sempre presentes. Claro. Mas inquietações tranquilas. Claro, muito bem, muito bem. Professor, nós estamos na Casa da Arquitetura de Matosinhos, um espaço incrível, tivemos a oportunidade de o conhecer, de visitar, de passear, de viver um bocadinho este espírito da arquitetura também. Temos aqui um espaço incrível que é um elogio brutal à arquitetura e aos grandes arquitetos que temos tão bons em Portugal, que somos dos melhores do mundo. E criando aqui uma espécie de um paralelismo com a arquitetura, há uma coisa que eu tenho que dizer que é, para mim, vejo como o verdadeiro arquiteto daquilo que foi muito do que se fez no atletismo em Portugal. Se nós pensarmos no grande pensador que definiu um rumo para o atletismo em Portugal, vejo-o assim como uma pessoa que o fez e muito bem, e para não dizer também do desporto português, por aquilo que deu de contributo ao desporto português durante tantos anos. Acho que ninguém desenhou projetos tão bem como os desenhou, e principalmente porque não só os desenhou, como teve a preocupação de os transformar como casos práticos, execuíveis, com resultados evidentes, mensuráveis, observáveis. Deu ao atletismo português uma voz incrível no desporto nacional e internacional. O atletismo português passou a ter uma voz cada vez mais ativa e uma voz que foi ouvida no sistema político português, e isso foi um aspecto vital para aquilo que poderá, ou que acabou por ser depois o desenvolvimento do atletismo em Portugal. E a pergunta que eu lhe colocaria aqui agora era se perante tudo isto que fez e perante todas estas linhas, todos estes desenhos que construíram pontos de ligação entre pessoas, em que envolveram milhares de pessoas ao longo de vários anos na prática do atletismo e do desporto, se nos conseguia de uma forma muito simples sintetizar algumas linhas de atuação principais, porque de facto é um bocadinho isto que depois temos naquilo que é o desenvolvimento de projetos de desporto, a criação de um projeto de arquitetura, o desenvolvimento de projetos que envolvem pessoas, que envolvem culturas, que envolvem um país. O que é que daqui conseguia sintetizar quanto as linhas de atuação mais fortes do seu trabalho? Foram 30 anos de trabalho e é curioso porque, por muito que fale, será sempre pouco, mas vamos tentar definir as linhas principais. Eu parti de um pressuposto quando, em 83, fui desafiado pela direção da Federação. Eu era assessor para o planeamento na direção da Federação, em conjunto, coordenando cerca de 14 técnicos que davam concurso ao apoio à Federação, após um período de alguma dificuldade em que o professor Muniz Pereira deixou de ser diretor técnico nacional. O conhecimento que eu tinha do país, por força do trabalho que tinha desenvolvido numa Direção-Geral de Desportos, após 25 de Abril, e trabalhei durante 2 anos nessa Direção-Geral, o contacto que eu tive com pequenas coletividades, pequenos clubes, com monitores, com animadores, com autarquias, com o poder local nas suas capacidades, potencialidades e nas suas dificuldades, levou-me a conhecer um país assimétrico, em que, como diria Saramago, a jangada de pedra não é nos Pirineus que começa, mas é na raia, desde a Galiza até lá embaixo, enfim, a Andaluzia. E o que eu senti nesse momento, quando fui investido da função de diretor técnico nacional, e quando o prof. Muniz Pereira, nessa reunião com a direção, diz: se quiseres contar comigo, eu estou ao teu lado, e és a pessoa em quem eu confio. Quando vindo esta afirmação do mestre, é evidente que senti que estava mandatado pelos meus pares. Então o que é que eu procurei desenhar, procurando atrair
de parte dos meus colegas, a percepção de que tínhamos de trabalhar simultaneamente em várias frentes. A primeira frente era interna. Era que a direção da Federação entendesse, os seus dirigentes entendessem o papel relevante dos treinadores. Fossem eles federativos, associativos ou de clube. E que os treinadores, professores de Educação Física na generalidade, mas não apenas, também entendessem que o papel dos dirigentes era fundamental para um projeto coletivo. Tínhamos que criar equipas, tínhamos que desfazer equívocos. E por onde é que começámos? Se caracterizar 83, 82, o que era o atletismo português? Havia os feitos do Carlos Lopes, de Rosa Mote, mas não havia uma dimensão, para lá destes êxitos individuais, uma dimensão consolidada da importância do meio fundo e fundo, apesar da tradição que tínhamos. E depois verificávamos que o calendário nacional, para os escalões etários mais jovens, era inexistente. Verificámos que as associações terminavam a sua atividade mais junho e depois retomavam quase no final do ano. E verificávamos que a Federação apenas tinha como oferta campeonatos nacionais. Bom, então achámos que nenhum dos setores fundamentais, promoção, detecção de talentos, média competição ou médio rendimento, eu prefiro, neste caso, chamar média competição, sim, e alto rendimento, nenhum deles era prioritário. Todos eram igualmente prioritários. Isto poderia parecer estranho a muitas pessoas, mas eu sentia que a relação dialética que se tinha que estabelecer entre todos eles não podia levar-nos a esquecer que tínhamos que valorizar ao máximo os resultados do meio fundo e fundo, tínhamos que potenciar o trabalho nas disciplinas técnicas, tínhamos que despertar as associações e os clubes para uma atividade de alargamento da base de prática aos mais jovens, tínhamos que alertar o desporto escolar para parcerias e, portanto, tudo isso impôs o quê? Uma programação tranquila, mas que tinha que ser muito objetiva. Vou-lhe dar um exemplo dessa programação. Criámos, eu e o professor Abramados, em articulação com o Diário Notícias, um modelo organizativo que era o DN Jovem. Começou com 4 associações, ao segundo ano 8, ao terceiro ano 16, ao quarto ano todas as associações. Isso estava escrito, estava programado. E isso, para que isso acontecesse, tínhamos que convencer as associações a que se tinham que organizar melhor. Portanto, como é que elas se organizavam melhor? Com melhor financiamento, com um diretor técnico regional, com, se possível, um funcionário administrativo, que havia quem não tivesse funcionário administrativo, com uma carrinha para transportar os jovens para determinadas competições ou estágios. E, sobretudo, e depois, com a criação de infraestruturas, pistas simplificadas ou pistas de sintético devidamente apetrechadas. Quando construímos uma campanha, que é em relação a este setor, que foi a campanha Viva o Atletismo, que tentava despertar as crianças e os jovens, e os seus monitores, e os seus dirigentes, para um atletismo total, nós verificamos que os megas, mega salto, mega sprint, que o salto em altura em sala, que o quilómetro jovem, etc. E o DN Jovem, que evoluiu para o Olímpico Jovem, que mereceram logo na época, por parte do Comitê Olímpico Internacional, um financiamento e a atribuição de medalhas às associações que estavam envolvidas, que era a forma de as integrar numa rede e numa equipa, e do Olímpico Jovem outro prémio, outro financiamento, porque se verificou que era uma modalidade que queria que os jovens não estivessem sujeitos àquela ideia de nenhuma medalha, ou que uma medalha vale um campeão, vale a saúde de um campeão, não, nenhuma medalha vale a saúde de um campeão, ou de um jovem campeão. E então as questões éticas, de regras de conduta. Por isso, um desporto limpo, tudo isso foi acautelado neste tipo de trabalho dirigido aos mais jovens. E hoje verificamos, ou na altura, em 2012, quando eu saí, um técnico da casa elaborou um documento sobre os 30 anos do Olímpico Jovem, a que associava o DN Jovem. E era raro o atleta que representava as seleções nacionais que não tinha passado pelo DN Jovem, pelo Olímpico Jovem e por toda a gama de atividades da campanha Viva o Atletismo. Portanto, esse foi um ponto extremamente importante, porque se
quis significar às associações que tinha que haver uma liderança federativa, uma liderança técnica, uma liderança política, mas também que as associações tinham que ser estimuladas, tinham que ser desafiadas para um objetivo. Qual era? De se organizarem em conjunto. E criaram-se os agrupamentos de associações. Não imposto, mas desafiando-os. E esse agrupamento de associações tinham que ter um objetivo. Era ter respostas de calendarização, de respostas de formação, de técnicos, respostas de organização do calendário competitivo. E isso, portanto, alterou por inteiro aquilo que em 82 era a radiografia do atletismo português. Muito bem. E todo um conjunto de iniciativas e de um desenhar de um projeto diferente para o atletismo em Portugal, que nem deixou de parte aquilo que depois, passado alguns tempos, passou a ser uma fortíssima internacionalização do atletismo, não apenas através das medalhas que vamos conquistando, mas também através do trazer para Portugal um conjunto de grandes eventos do atletismo durante alguns anos e com muito sucesso. Essa foi uma das partes também mais importantes para consolidar a organização e o sentimento de pertença e de identidade e de orgulho de pertencerem à modalidade. Certo. Um exemplo. Em 1994 organizámos o Campeonato Mundial de Júniores. E nesse caso sempre eu tive esse cuidado. O presidente da Federação não era o presidente do comitê organizador. Quem era o presidente do comitê organizador? O Dr. Jorge Salcedo. Com uma capacidade de liderança da organização excepcional. E o que é que ele, Jorge Salcedo e a sua equipa fizeram? Foi aí a organizar, sob pretexto do Mundial dos Júniores, equipas de juízes de um nível, de uma qualidade, que depois foi aproveitada internacionalmente pela Associação Europeia e pela Federação Internacional. Ora, os eventos serviam não só para consolidar a organização interna, mas também para despertar o país para o atletismo total, porque eram organizações que simultaneamente poderiam ser de pista coberta, como o Campeonato do Mundo que realizámos no Pavilhão Atlântico em 2001, como o Campeonato do Mundo de corta-mato em 2000, com os ibero-americanos, portanto, e o país começava a ter um contacto com um atletismo diferente e envolvendo milhares de pessoas. Hoje é impensável verificar-se uma bancada como a do Estádio Universitário, uma bancada que foi construída de raiz, lá, no setor oposto à reta da meta, onde estavam, no total, cerca de 15 mil pessoas. Certo. Isto para assistir ao Mundial de Júniores. Portanto, a realização de eventos perseguia vários objetivos, não era o evento por si próprio. Também nos interessava conquistar a comunicação social. Interessava-nos também valorizar o financiamento das contas federativas, através das iniciativas. Pena é que nessa área os governos sempre quiseram que os lucros tinham que regressar à administração pública. Bom, o que enfim, era desagradável. Mas, portanto, os eventos tinham uma marca a que procurava irradiar influência sobre diferentes domínios. Não se limitava a ser o evento pelo evento. E aí, e também um momento único de avaliação do rendimento e do trabalho dos nossos treinadores e atletas e da modalidade no conjunto. Por isso, julgo que foi muito bem conseguido, que os desafios que fizemos era raro. Foi a primeira vez que a Federação Internacional aceitou que em 2 anos consecutivos se organizassem 2 campeonatos do mundo no mesmo país, o de corta-mato e o da pista coberta. Isto era... Por algum motivo terá sido. Eu julgo que sim. Depois nós introduzimos, na dinâmica da média competição, introduzimos no país circuitos de meetings, em que começou em 88 com o Meeting Internacional de Santo António, e o circuito de meetings para envolver cidades que com pista para esse fim, o circuito de milhas urbanas, o quilómetro jovem, o quilómetro jovem era no âmbito da campanha, o Campeonato Nacional de Corta-Mato curto. Tanta crítica que na altura era colocada, mas os corredores de 800, 1500 precisavam de ter uma formação global, mais harmónica, em que o corta-mato é indispensável para suprir certos déficits de preparação.
condição. Portanto, tentámos enriquecer o campeonato e avançámos com um Programa Nacional para as Disciplinas Técnicas, em que tudo isto se ia integrando, e um programa para o atletismo feminino, que muitas vezes se esquece. E a nossa modalidade é das modalidades mais ricas, se não a mais importante, em termos da relação e do equilíbrio e alto rendimento entre as mulheres e os homens. Temos campeoníssimos, olímpicos de ouro, homens, mulheres. Temos nos campeonatos do mundo, homens e mulheres, equipas, individualmente. E isso é uma satisfação imensa, porque foi uma forma também aqui do atletismo proporcionar condições. Claro, o atletismo eu não falo da federação. Digo aqui os clubes, as comunidades, os monitores, os dirigentes, os treinadores, o poder local e também a federação naquilo que é a liderança de movimentos e de ideias e de projetos que pretendiam sempre ter um retorno dessa influência para alterar o quadro dominante. Muito bem. Isto para chegarmos ao alto rendimento. Muito bem. Durante estes 30 anos de atletismo em Portugal, ou durante os 30 anos em que esteve envolvido, estamos a falar de um período entre 82 até 2012. Os resultados foram incríveis. Uma liderança impressionante naquilo que era o que o atletismo enquanto modalidade em Portugal dava ao desporto português, porque na verdade tínhamos, em termos de resultados internacionais, considero mesmo até, e corrija-me depois se achar que não está totalmente correto, que terá sido talvez a grande alavanca que fez com que outras modalidades acreditassem que fosse possível obter sucessos internacionais, porque na altura, de facto, o atletismo mostrou a outras modalidades que isso era possível e que valia a pena fazer investimentos e que valia a pena desenhar projetos bons e válidos para cada modalidade esportiva. Falamos de um período em que foram obtidas mais de 200 medalhas em grandes competições internacionais, isto é extremamente importante, mas não menos importante a criação de condições para os atletas de alto rendimento em Portugal, através às vezes de pequenos mecanismos que os ajudava e que os motivava a seguirem quase uma carreira desportiva que era extremamente complexa de conciliar com outras atividades, um crescimento enorme de pistas de atletismo, como ainda há pouco referiu, uma eficaz ligação com o desporto escolar, ou seja, há um conjunto de condicionantes que gera de facto aqui uma pressão positiva sobre o sistema político português de que, de facto, há que investir em projetos válidos e há que investir nesta modalidade que é o atletismo, que até aqui não era tão acarinhada. Passámos a ter uma voz incómoda, obrigado por essa voz, porque se não tivéssemos essa voz incómoda, muitas coisas não se tinham passado. E passados todos estes 40 anos, porque agora somamos mais estes 10 anos, se olharmos um bocadinho para trás e para todo este percurso, por vezes a mim parece-me que precisávamos que algumas iniciativas voltassem quase a ser repetidas, se calhar num sistema um bocadinho diferente, mas como é que vê não apenas o atletismo, mas o desporto em Portugal neste momento, e de que modo é que nós durante estes 40 anos poderíamos hipoteticamente até importar algumas das coisas que tão bem se fizeram, quase como num regresso ao passado para o projetar para o futuro, de maneira a que pudéssemos ter cada vez um desporto português mais sólido, mais com uma visão virada também para o futuro, mas com consistência. O que é que lhe parece? Sei que a pergunta não é fácil, mas... Comecemos pelo princípio. E citou o valer a pena. E citou o sucesso do nosso atletismo junto às outras modalidades. Claro. Sobretudo um sucesso psicológico. E temos que falar do professor Muniz Pereira, certo, que sempre entendeu, contrariando os velhos de Restelo, que o país, se tivesse condições, se desse condições a treinadores e atletas, à organização desportiva, o país teria os mesmos resultados. Vencer barreiras psicológicas da tremurazinha na competição, vencer barreiras psicológicas, não vale a pena, à velho de Restelo, isso nunca esteve no pensamento e na ação do professor Muniz Pereira. Portanto, eu que convivi durante muitos e muitos anos, como sabe, com ele, só posso dizer que só por isso a presença dele foi fundamental. Noutras áreas em que ele não era tão interessado, porque não se pode ser interessado em todas as áreas. Aí que é na área da gestão, do desenvolvimento de estratégia,
de estratégias, e quem não tem estratégias não tem futuro. Claro. E um gestor, seja no privado ou no público, ou seja, nas entidades de utilidade pública desportiva, que são as federações, um gestor tem que ter sempre duas respostas, uma para o presente e outra para o futuro. E para o presente tem que negociá-lo com equipas muito funcionais, muito operacionais. Para o futuro tem que ser o planeamento estratégico. Ora, aquilo que eu sempre entendi, desde essa altura, e pela experiência adquirida com outros colegas e outras organizações, é que o dirigente desportivo não pode olhar para a sua vida e para as suas preocupações como fosse um esforço absurdo que tem que desenvolver. Se a pessoa que me influenciou muito nos seus escritos foi Albert Camus, quando eu era adolescente e tinha como professor o Virgílio Ferreira, existencialista. Bom, e a questão do absurdo e do mito de Sísifo, Sísifo que estava condenado pelos deuses a subir até ao cimo do monte a carregar a pedra, mas sabia que quando lá chegasse a pedra vinha por baixo, rolava e lá continuava ele. Aquilo que eu tentei inculcar nos dirigentes e em mim próprio é que nós não queremos ter uma atividade que seja por nós considerada absurda, sem efeitos, sem transformação. De forma que esta peculiaridade do atletismo liderar no sucesso organizativo, no sucesso desportivo, no alto rendimento, liderar o desporto nacional e o desporto federado, é evidente que é fruto de quê? De planos, de programas, de equipas. Quando uma coisa tão simples, permite fazer este pequeno desvio, quando uma coisa tão simples como as associações têm que ter no plano da sua mobilização, as associações distritais, regionais, têm que ter a mesma igualdade de voto, um voto por associação, ou coisa tão discutível. Mas isso dava-lhes o sentimento de pertença que eles também contribuíam. Os Lopes veio do Clube de Vila de Moinhos, certo. A Rosa da Foz, certo. E assim sucessivamente. Certo. Vieram de clubes, coletividades pequenas. Ora, e do interior, ou do litoral esquecido. Bom, e por isso, quando se perspectivava o alto rendimento, tinha que se não esquecer, não ignorar o peso e o poder que os clubes tinham que ter nesse projeto. Daí termos avançado para a realização do Encontro Nacional de Clubes, a única modalidade que o fez, isto é em 98. Para quê? Para termos um objetivo ainda mais objetivo, mais claro do que se passava. Ora, relativamente ao alto rendimento, foi muito dura a luta travada com a Administração Pública Desportiva. E não apenas, porque elas também estão relacionadas com quem manda nas finanças. E as lutas principais, lembrando-me eu de um decreto-lei que era o 559 de 76, 1976, que a propósito daquela parceria entre o desafio que foi feito pelo então diretor-geral Manuel de Carvalho ao professor Ministro Pereira, apresenta então o projeto. Projeto simples, não tinha que ser complicado, mas na sua simplicidade estava tudo equacionado. E o decreto-lei correspondeu exatamente a essas preocupações, com o mínimo de linhas, tinha um máximo de eficácia, como requisição, destacamento dos atletas certo. Considerados muito importantes, e nessa altura a banca, os seguros e outras empresas pagavam essas requisições. Depois passou a ser a administração pública e depois passaram a ser as federações. Veja bem esta involução. Ora, medidas como essa, de querer garantir uma estabilidade ao atleta, também passava para a estabilidade ao treinador. Na nossa modalidade, ainda hoje, deve haver talvez 10%, estou a ser otimista, que possam ter alguma comparticipação financeira dos clubes, das associações ou da estrutura federada. 10%. Ora, pretendíamos, para conseguir que os treinadores tivessem mais tempo, tivemos que lutar muito, primeiro para tê-los na federação, depois nas associações, os diretores técnicos regionais, depois os treinadores requisitados ou dispensados temporária ou permanentemente para os melhores atletas. Mas com uma condição que nós impusemos na altura, é que não pudessem estar de fora de projetos que envolviam
as associações, os clubes, os jovens. Claro. E nós verificamos que houve uma profunda adesão de atletas a movimentos como o plano, ou, enfim, educacional contra a dopagem. Os estivemos também a apadrinhar, como padrinhos e madrinhas do Olímpico Jovem. Os grandes campeões, os nossos medalhas de ouro, quiseram estar presentes. E quiseram estar presentes no Programa Nacional de Marcha e Corrida. Portanto, os atletas estão disponíveis se forem persuadidos que vale a pena e que não é tirar de tempo ao seu treino e às suas preocupações. Portanto, o que nos interessava era que o movimento da modalidade pudesse ser acompanhado por todos os seus intervenientes, por todos os seus agentes. E isso julgo que se conseguiu com um agrado imenso de todas as partes. E quando destes atletas iam ao Mega Sprinter, Francis Obiquel, Rui Silva, Naido Gomes, Nelson Évora, ao Mega Salto, ao Mega Quilómetro, bom, o desporto escolar, aí tinha ali, os seus milhares de jovens, tinham ali os representantes máximos do alto rendimento. Quem tivesse vocação e tivesse qualidade e quisesse sacrificar-se por trabalho duro, tinha ali os melhores exemplos. Certo. Ora, isso, de facto, em termos de apoio ao alto rendimento, era criar condições para que os atletas que tivessem possibilidade de uma carreira desportiva de alto rendimento tivessem disponibilidade e acreditassem que valia a pena e que não seriam prejudicados no pós-carreira, que é um problema que ainda hoje acontece. Não foi por acaso que nós conseguimos arranjar dos serviços financeiros postais bolsas para os jovens que se distinguiam no Olímpico Jovem, querendo com isso levar a que empresas avançassem em apoio aos melhores atletas nacionais. Ali era mais fácil para começar. Infelizmente não conseguimos, como gostaríamos, até por crises variadas, económicas e financeiras, e nacionais e internacionais, foram obstaculizando. Mas julgo que a preparação para o alto rendimento, com os frutos que teve nos ciclos olímpicos, e o país, infelizmente, vai estando distraído sobre os campeonatos da Europa e os campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos é que importa, e depois temos entidades que, infelizmente, que têm a missão de representação e de liderança da presença olímpica, das missões olímpicas, mas tantas se aproveitam, não valorizam aquele trabalho que é da organização, não é da direção de uma federação, não é do treinador A ou do treinador B, não, é de toda a estrutura federada daquela modalidade que conseguiu produzir aqueles resultados. Isso é um handicap em termos de quê? De valorização de financiamento público às federações, porque as federações já tiveram, na década de 90, havia a Fundação de Desporto, a Lei de Mecenato Desportivo, havia quase que a atribuição de critérios de atribuição de... Eu não gosto de subsídios estatais, gosto mais de comparticipações, porque somos parceiros. Esses critérios tinham a ver também com o sucesso desportivo, mas nunca se conseguiu que os governos entendessem que devia haver modalidades prioritárias. E prioritárias porquê? Por diferente análise dos fatores que podem dizer esta é uma modalidade a que o país reconhece que das crianças aos veteranos, dos federados aos não federados, o país revê-se naquela modalidade e que os resultados obtidos potenciam a adesão e que as organizações de eventos levam a uma cultura da prática desportiva e do espetáculo desportivo. Para terminar esta parte, digo-lhe só um exemplo do ex-presidente da República, infelizmente falecido, quem eu tinha uma imensa estima, e que ele dizia-me, com a elegância que ele dizia, professor, Sr. Presidente, professor, como é que no meu escritório de advogados eu sempre vi que todos os meus colegas sabiam os recordes todos do país, do estrangeiro, conheciam as dinâmicas do treino, dos atletas e dos treinadores, e eu só sabia de futebol, e um pouco de golfe talvez. Bom,
E eu depois, é que houve um período em que a RTP, a televisão pública, transmitia meetings nacionais e internacionais. A comunicação social tinha lá os artigos que o professor Muniz Pereira fazia, ou no Record o professor Fernando Ferreira, ainda mais antigamente. Tudo isso se foi perdendo. Tudo isso leva a que haja uma perda de financiamento para as modalidades, porque a crise leva a que as empresas não queiram apostar ali. Mas quando os governantes já apostavam no retrovisor de um atleta, de um corredor de automóveis, uma pipa de massa, e não apostavam noutras direções, há aqui, de facto, situações de iliteracia desportiva e os governantes não podem ter iliteracia desportiva. Certo. Há uma palavra que me salta de toda esta conversa e do que acabou de dizer, que é a palavra cooperação. Porque em tudo o que falou, nós temos a cooperação do atleta de elite para o atleta de formação, nomeadamente em relação aos projetos do Olímpico Jovem. Temos aquilo que deveria ser a cooperação entre o Estado e entre a Federação, em que não está a dar um subsídio, está a cooperar, são parceiros. É a cooperação entre uma estrutura técnica nacional e os técnicos que no terreno estão a trabalhar com os atletas. É uma palavra que por vezes pode parecer um bocadinho gasta, mas que na verdade é talvez do que nós mais necessitamos cada vez mais. Tem que ser reinventada. Reinventada, é cooperarmos uns com os outros. Estamos a dialogar no sentido do que é que eu posso dar e do que é que posso receber e como é que ambos podemos trabalhar para que algo possa efetivamente crescer. E estava a dizer tudo isto de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tudo em torno desta ideia da cooperação, que é algo que de facto, infelizmente, nem sempre o vemos. Cito-lhe uma frase de Eduardo Lourenço que eu parafraseei num relatório sobre Barcelona 92, Jogos Olímpicos. E eu dizia, nem Lopes, nem Rosa Mota, nem Camões, nem Fernando Pessoa, nem Essa de Queiroz podem dizer que não devem nada ao país. Mas também o país não pode dizer outra coisa que não, eu devo tudo a todos eles. Isto significa o sentimento de responsabilidade perante um país. Temos que dar qualquer coisa ao país e o país tem que nos oferecer qualquer coisa. Sobretudo tem que nos oferecer projetos. Certo. Tem que nos oferecer condições. Certo. E nós, todos esses atletas, todos esses grandes escritores olímpicos, os que eu citei, todos eles são merecedores do máximo reconhecimento, mas também têm que contribuir para que o país se engrandeça. Muito bem. E ainda bem que falou dessa forma como espelhou esta ideia no relatório, porque isto significa que ao longo de muitos anos tivemos essa preocupação centrada numa pessoa que era líder de uma federação e que sempre reconhecia essa importância nos mais pequenos pormenores, iremos falar em mais algum deles, que é como é que podemos cooperar uns com os outros, ao ponto de termos levado a que várias instituições olhassem para o atletismo de uma maneira diferente e possamos ter medalhas de mérito desportivo como teve por intermédio do governo português em 1992, Sim. Colar de mérito desportivo em 98, o IAF Veteran Pin em 2009. O colar de mérito desportivo da Federação, para a Federação, que foi atribuído quer pelo Governo, quer pela Presidência da República, foram atribuídos os maiores galardões. Certo. À Federação, à modalidade. À modalidade, certo. O emblema da Associação Europeia de Atletismo, em 2003, para além de muitos outros reconhecimentos importantes de várias instituições, significa que as pessoas, de facto, olhavam para a modalidade reconhecendo-lhe um conjunto de méritos importantes, muito entrosados nestas preocupações. Alguma medalha daquelas que não dá para colocar ao peito, que se lembra que gostaria de referir, que tem a ver com a atividade, com o que foi feito? Escolheria alguma medalha que não dá para pôr ao peito? Pergunta complicada. A medalha que sempre me agradou foi o sucesso dos atletas e dos treinadores. Que era o grande desígnio de uma federação de atletismo, na verdade. Repara, sim. Há uma carta que é chamada Carta Régia, enfim, não quero ser diletante nesta, no Reino Unido, e que, de alguma maneira, condiciona aquilo que são as políticas do Sports Council, e que diz com toda a clareza,
é às federações que compete, é ao desporto federado, ao movimento associativo desportivo, que compete a liderança dos processos de desenvolvimento do desporto. Certo. Ora, a melhor medalha, a medalha que eu sempre gostei de ter foi que os atletas se sentissem bem na modalidade e que os atletas estivessem bem no pós-carreira, mas aí estamos limitados por muito esforço que se possa fazer. Mas eu vou-lhe dar este exemplo, uma alegria solitária. Estou em Pequim, acabou a prova de triplo salto, os milhares, centenas de milhares de espectadores abandonam e eu fiquei na bancada, na tribuna, sentado, a saborear a alegria, a sentir a alegria profunda que aquele atleta, o seu treinador, a sua organização, o país estavam a ter por aquele feito extraordinário do Nelson Nebra. Bom, isto é uma memória que não esquecemos. Ou Rosa Mota, não estou a falar nos Jogos Olímpicos da Rosa Mota, quando ganha com 7 minutos de avanço a maratona do Campeonato do Mundo, em 87, em Roma. Ou Carlos Lopes, medalha de ouro, em Los Angeles, que eu e a Alzira, a Teresa Lopes, no autocarro, a acompanhar a prova. Este tipo de resultados, este tipo de sucessos pessoais, coletivos, porque também tinham treinadores, porque também tinham clubes, também tinham um país por detrás. Isso é aquilo que mais nos pode satisfazer. Ok, muito bem. Eu vou-lhe dar uma outra medalha de um episódio que se calhar não se lembra, que para mim é muito importante, portanto é uma medalha muito simbólica, mas que para mim teve muito valor, porque no início da década de 90 eu estava num clube de atletismo chamado Associação Desportiva e Cultural de Constantim, em Vila Real, de Trás-os-Montes, e a alturas tantas lembrámos de convidar o Presidente da Federação. Eu não tenho bem certeza se nós já nos tínhamos cruzado ou não em algum lado, penso que não, mas se tivesse, terá sido de uma forma muito superficial, portanto nós não nos conhecíamos verdadeiramente. E quando o convidámos para estar naquele clube, um clube sem condições, com uma pista de terra batida, com uma atividade imensa, com um pavilhão que era um salão de festas convertido numa espécie de ginásio e com imensas dificuldades, tivemos a presença de um presidente de uma federação que, de facto, e isto confirmado na prática, olhava para o país como um todo e que fez questão de se deslocar a Vila Real, a um clube da aldeia, onde viu as dificuldades, o que passávamos e como é que poderia ajudar com um esforço que reconheceu que existia de várias pessoas dentro do clube. E vem daí uma série de contactos com a autarquia, com a Associação de Atletismo, com uma série de instituições que colaboraram e que fizeram daquele pequeno clube de uma aldeia um clube que chegou a ter resultados de alguma expressão com atletas individuais e por equipas. E com dirigentes e juízes e treinadores. Exatamente. Ou seja, de facto é um bocadinho isto, é a palavra cooperação, de novo, introduzida, esta abrangência, esta capacidade de olhar e de ver para o país no seu todo e percebermos que às vezes há pequenos gestos, pequeno saber estar, o ter aquele esforço de pegar no carro e ir e estar lá e marcar a presença, que marcam uma diferença enorme e de facto quando vemos o que foi o atletismo jovem, o que foi o olímpico jovem, que é uma expressão de tentativa de colocar no mapa todos os distritos e todos os clubes, todos os técnicos e todos os atletas, foi uma iniciativa incrível, foi real, foi um projeto real que chegou às pessoas e que eu tinha, obviamente, também aqui que eu referir, porque foi um episódio que nós vivemos e que eu vivi particularmente e que não queria deixar passar em claro. E deixar o meu agradecimento também por isso. Eu é que agradeço pela boa memória, pela boa recordação e é que eu, felizmente, sempre quis conhecer muitos Constantins por todo o país, no continente e nas regiões autónomas, porque isso nos dava uma dimensão mais exata de quanto teríamos que trabalhar, quanto teríamos que construir, ajudar a construir, para que pudessem ter resposta para aquilo que era a sua motivação. As pessoas eram tremendamente motivadas, eram altamente interessadas e tinham uma preocupação sobretudo,
as crianças e os jovens. Claro. E isso é impagável. E temos aqui alguém que nos fala sobre o atletismo sénior e o crescimento que houve no atletismo de pista, como referiu há bocadinho. Falamos em resultados incríveis na Superliga, conseguimos projetar Portugal entre os melhores países da Europa, mas tudo isto enraizado no corta-mato escolar, no Olímpico Jovem, no mega salto ou no mega sprint, no atleta completo, no quilómetro jovem. Ou seja, havia de facto uma estratégia bem delineada e fomos ano após ano colhendo os frutos dessa estratégia. Deixe-me dizer uma coisa que eu acho que na altura foi muito combatida. Eu sugeri, pela primeira vez um diretor técnico nacional, apresentou um projeto de alteração do Regulamento Geral de Competições em Assembleia Geral. E eu sentia que tínhamos que convencer, persuadir, para fazerem parte da equipa. E o que é que, por exemplo, nós alterámos? O Campeonato Nacional da Primeira Divisão e da Segunda, 4 clubes, 2 atletas por clube. Mas só havia o Benfica e o Sporting, e talvez Sim. o Porto. Sim. E depois discutia o CDU Sim. e a Faralto, discutiam o lugar. E eu disse, não. 8 clubes, um atleta por clube, isto serve para estimular os clubes. E dar oportunidade a outros. Dar oportunidade. Claro. E a segunda divisão a mesma coisa. Claro. E depois juntámos a primeira e a segunda divisão no mesmo fim de semana. Bom, mas também, o quê? Se não temos jovens, pré-adolescentes, infantis ou iniciados, que tenham força para empurrar aquele peso, vamos fazer aquilo que no pós-Segunda Guerra Mundial os países fizeram no desporto, foi adequar. E então reduzimos o peso dos engenhos, reduzimos a distância entre barreiras, baixámos a altura. Bem, eu hoje estou ex-dirigente, ex-técnico, mas sentia que tínhamos que jogar com a experiência dos outros países. Não é possível, não é desejável, não quê? E depois, à medida que tínhamos quantidade de atletas mobilizados, treinados e com sucesso, uma coisa é lançar o peso de 4 kg a 6 metros, outra é lançar o peso de 3 kg a 10 metros ou 11. Claro. E assim fomos construindo, reduzir o peso do dardo, do disco, e fomos construindo fomos colocando alicerces para o desenvolvimento. Mas, portanto, não foi apenas uma medida, uma prova, um calendário, não. Teve alteração. Certo, e depois, quando nós criámos, fomos a primeira modalidade no país que criou uma direção técnica nacional e com profissionais requisitados. Essa era a minha luta, ter boas equipas, fortes equipas. Não podiam lá estar todos, claro. Mas conseguiu-se isso. E depois o técnico regional. O técnico regional, que tinha relacionamentos, dependências duplas pela sua associação e pela federação. Mas o técnico regional depois começou a ter que se responsabilizar pela apresentação de trabalho. Sua experiência de vida profissional. Também passei por isso. E, portanto, quando os agrupamentos, associações e o trabalho de zonas, a nossa intenção era que ali se houvesse um processo de descentralização, não digo regionalização, mas descentralização de recursos e meios humanos e técnicos, de maneira que sinto que aí eles discutiriam entre si. É claro que depois a natureza humana às vezes não ajuda. Claro. Os umbigos às vezes são dilatados. Claro. Peço desculpa desta... Um aspecto muito interessante, por estarmos a falar em técnicos, enquadramento técnico, a necessidade da Federação crescer significativamente na quantidade de técnicos que tinha, foi a preocupação que houve sempre na formação de técnicos do atletismo. Provavelmente tivemos aqui um grande benefício, temos um presidente que tinha formação na área da educação física, que fez a sua formação na área do desporto, neste caso mais de educação física na altura, e esta formação poderá ter-nos dado alguma vantagem importante para alguém que reconhecia muito a importância da formação de técnicos. Não é só ter os técnicos, é formá-los. E tínhamos na altura imensos cursos de treinadores. Convites a técnicos estrangeiros com quem eu tive a oportunidade de lidar com imensos em todos os setores da modalidade. Programas de formação nacional, programas de formação de zona e regionais. Havia uma hierarquia de diferentes programas de formação de acordo com aquilo que era o que cada um dos treinadores com mais experiência poderia passar aos mais jovens. E formação em todos os setores.
Acho que houve aqui um ponto intencionalmente forte na formação de treinadores que jogou muito a favor da modalidade. Eu tinha sido responsável do setor de formação de quadros da DGD, Direção-Geral de Desportos, em 74. E com equipa excepcional, de várias modalidades. Homens, por acaso eram só homens, exceto a psicóloga, mas porque na altura poucas mulheres se dedicavam ao treino. Hoje, felizmente, enfim, nos últimos anos... Estamos melhor agora. Estamos melhor, felizmente. Mas, de facto, havia e até pela formação recebida na escola, na faculdade, eu tinha uma sensibilidade muito própria para esse assunto. Portanto, como diretor técnico, por um lado. Mas depois, quando fui para presidente, responsabilizando a estrutura técnica, e julgo que tive sempre muito cuidado. Perguntas fazia sempre, mas não me colocar no papel de DTN, de ex-DTN. Não. Eu ali era apenas o dirigente, o gestor. E dar os meios para que as coisas pudessem criar acontecer. As condições para que os técnicos Claro. Avançassem, permutassem ideias e discutissem e frequentassem cursos no estrangeiro ou cá. Certo. E sinto que fiz esse esforço, mas não deixava de fazer perguntas. Porque se um selecionador ou um diretor técnico apresenta uma seleção que nos leva a interrogar se não houve aqui uma distração perante o clube a que ele pertence ou de quem ele já foi treinador, bom, então tínhamos que perguntar qual é a argumentação. Claro. Bom, mas era apenas a única situação. De resto, eu sempre senti que o melhor que a vida nos pode trazer é o trabalho de equipa, é a cooperação, como disse o Paulo há pouco. É a cooperação, porque ninguém faz nada sozinho. Certo. O fazer sozinho é muito limitado em termos de ambição, em termos de projeto, em termos de futuro. E sinto que, por exemplo, uma forma de cooperação que para nós foi muito importante ter conseguido, nós, modalidade, foi aquele dossiê do professor, em que as aprendizagens, os ensinamentos das técnicas foram feitas por técnicos, professores de educação física, dentro da Federação, e que foi oferecido ao desporto escolar para a valorização da formação dos docentes de educação física. Certo. E isso é extremamente importante. Por outro lado, em termos de cooperação, nós sentíamos que se tivéssemos um projeto, que nós na altura, em 83, falávamos em atletismo popular, mas que depois verificámos que, quando um dia alguém nos soprou ao ouvido que haveria um programa, um plano nacional de marcha e corrida... Mas não me vai roubar a próxima pergunta que eu tenho para lhe fazer. Então não falo. Que então, é precisamente sobre o Programa Nacional de Marcha e Corrida. É que eu ia articular esta questão... Mas pode continuar. Não, serei breve. Mas, porque havia áreas que nós tínhamos a percepção de para onde é que se poderia ir. Outras não. Faltavam-nos os meios. Bem gostaríamos de estar ligados às universidades, porque já estávamos ligados ao desporto escolar e bem, com protocolos de cooperação e entusiasmos, como foi dito um dia, por ambas as partes, depois dos megas e depois de um Olímpico de Jovem, fazemos parte da mesma equipa. O diretor-geral, responsável pelo desporto escolar, quis dizer a toda a gente que o maior prazer que eu sinto hoje aqui é que o atletismo nos deu um exemplo. É que quer cooperar e não quer protagonismo. Certo. E isso, podemos dizer, fazem parte da nossa equipa. Obrigado por isso, dizia. E, de facto, isso comoveu-me. Porque era isso que nós gostaríamos que sentissem do outro lado. Porque muitas vezes não se sentem. Portanto, como é que, então, levaram o atletismo, através da forma de corrida, da marcha ou da caminhada, a todo o país? E aí foi alguém que apareceu, e que apareceu com um projeto que me levou a arregalar o olho, a mim e ao DTN, o professor José Barros, nos levou a arregalar o olho e a aderir. Muito bem. Sim, era a questão que eu queria colocar, porque há um facto para mim que é marcante, que é temos uma reunião na Federação de Atletismo, o apresentar-se um projeto que visava, ao fim e ao cabo, um programa mais de massificação da prática esportiva com qualidade,
com orientação técnica, com colaboração, ou seja, algo que aparentemente até poderia fugir um bocadinho dos desígnios de uma federação desportiva, que sempre considerámos que não, e que envolvia técnicos, que envolvia autarquias, que envolvia uma federação, neste caso a Federação de Atletismo, envolvia uma Secretaria de Estado, um Instituto do Desporto, uma faculdade, como a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Eu não me posso esquecer da forma como tão rapidamente pegou na ideia e não, vamos já ao Secretário de Estado e vamos tentar ver o que é que se deve ou se pode fazer com este projeto. Ou seja, esta abertura de portas perante ideias na tal perspectiva de vamos todos cooperar e vamos integrar aqui um projeto de equipa, foi para mim sempre muito aliciante e que me levava a tentar chegar com ideias e que temos aqui um expoente máximo no programa de marcha e corrida e que eu gostava que dissesse um bocadinho o que é que sentiu e porque é que, de uma forma tão imediata, aderiu a uma ideia tão diferente do que existia até aí em relação à prática do atletismo. Quando o Carlos Lopes teve aqueles resultados, as pessoas diziam, os campeões é que provocam o alargamento da base prática. Ajudam. Mas se não houver respaldo anterior, certo, o atletismo à porta de casa, os clubes como a União Desportiva de Vares e tantas Uniões Desportivas de Vares, os Constantins, etc., se não houver isso, o resultado perde-se. Ora, para ser potenciado tem que haver. E havia, de facto, preocupações da nossa parte, e olhando para aquilo que era cada vez mais a comercialização de eventos, de corridas, de norte a sul do país, e que ao mesmo tempo provocavam uma atração excessiva, num período em que os clubes investiam menos financeiramente, as empresas já não, os bancos já não colocavam, nem as seguradoras, os grandes campeões, através dos seus sócios filiados no Sporting, no Benfica, no Porto, não os colocavam com empregos. Certo. Então, nós sentíamos que, por um lado, há um combate no meio fundo e fundo que tem que ser estabelecido, como dizia o professor Ministro Pereira, não podem estar no asfalto de manhã à tarde e à noite. Não podem estar. Mas, por outro lado, temos que construir uma nova mentalidade ligada à prática saudável da corrida, da marcha, e que também é uma responsabilidade social das federações, dos clubes, das associações, e aí eu senti que aquele projeto conseguia articular uma dimensão de contactos e de cooperações que visavam sobretudo o seguinte, que cada pessoa que quisesse calçar umas sapatilhas para ir fazer 15 minutos, meia hora a andar mais rápido, a correr, a caminhar, soubessem o que estavam a fazer. E quando naquela proposta eu vejo que há todo o interesse em atrair campeões, os Fernandes Mamedes, os Paulos Guerras, os Castros, etc., todos uma pleia, uma enormidade de atletas, para serem contratados pelas autarquias, para ficarem à frente, depois de receber informação adequada. Claro. Não basta ser atleta para se saber que já sabe ensinar, mas ter informação adequada. E a faculdade, a FADEUP, onde estava, quis isso, propunha-se isso. Bom, então era o ouro e o azul, era chuva no Naval, sol na eira. E quando eu assisti à primeira ação de formação com esses atletas grandes campeões, Albertina Dias e todos os outros, lá estavam, ali na faculdade, e esteve lá o responsável, o diretor da faculdade, também, e nós a representação da modalidade, eu senti aí, senti-me muito bem, senti que objetivos que nós sempre perseguíamos podiam ser agora conquistados. Eram peças que se encaixavam todas na perfeição. Era um puzzle, aquele mosaico. Parecia um mosaico trabalhado por arquitetos ou azulejos trabalhados por técnicos da azulejaria. Bom, mas sentia que aquilo dava uma dimensão, a dimensão social à modalidade. Portanto, na modalidade não era só estar com os jovens e com o desporto escolar. Não era só trabalhar no médio rendimento, procurar campeões, descobrir talentos, procurar acompanhá-los e acompanhá-los para até ao alto rendimento e o máximo sucesso.
a modalidade era ajudar a que o país pudesse ser mais culto. Sim. E o problema do desenvolvimento desportivo é um problema educativo e é um problema cultural. E aqui, nesse Plano Nacional de Marcha e Corrida, eu tirei o chapéu imediatamente, não o usando, mas porquê? Porque, efetivamente, era contribuir para a alteração do modus faciendi, de uma prática desgovernada, mas tão interessada pelas pessoas, que eu achei que aqui sim. Agora completamos o ramalhete. Certo. Sim, para mim foi uma experiência incrível, porque foi a experiência de estar junto de alguém que olha para este projeto com um carinho muito especial, que o apoia, que o incentiva, que fala, que se envolve, que vai, que se desloca. E estamos a falar de um projeto de uma dimensão nacional que nos levava a ir a todo lado, e foi uma experiência fantástica para mim também, enquanto tive a oportunidade de o desenvolver durante o trabalho que teve na Federação. Por isso acho que aqui posso quase confirmar que tudo aquilo que tem a ver com o olhar para o país no seu todo, o cooperar, porque aqui é cooperar com o praticante. Já existiam pessoas que queriam fazer, estavam ávidas por fazer, entendiam a importância para o bem-estar delas da prática da corrida, mas como fazer, como podemos ajudar essas pessoas, como cooperar com elas. Foi uma experiência fantástica e também tenho muito a agradecer da forma como também acabei por ter esta oportunidade singular de ter um desenvolvimento de um projeto. Acho que não devemos esquecer aqui uma pessoa. Foi aquele secretário de Estado. Eu normalmente sou muito crítico com os governantes. Eles aparecem, sabem tudo, já ao fim de 2 meses já nos explicam como é que deve ser. Bom, mas este, e tenho que mencionar, gosto mais de mencionar pela positiva do que falar em nomes pela negativa, e tanto que teria que dizer. Bom, mas pela positiva, porque quando fomos à Secretaria de Estado, ali junto ao Tejo, e eu desafiei o secretário de Estado para ouvir um projeto que eu saberia que ele iria comprar, aspas, não comprar, que ele iria aderir. E quando, depois da sua intervenção, ele olha para mim e diz: então, já está comprado. Eu subscrevo completamente. E tomou a iniciativa, não foi só de dizer isso, foi de liderar, acompanhado pela Federação, envolveu-se muito. A liderar o projeto junto às CCDRs, governadores, já não vi governadores civis, mas presidentes da Câmara. Eu lembro da primeira reunião que foi em Viseu, em que o presidente Fernando Ruas, que era o anfitrião, recebeu, e depois de se ter dado a informação toda acerca do que é que se pretendia, sobre o alto patrocínio de um secretário de Estado, eu senti, temos pernas para andar, e isso fez em todo o continente. E eu digo, de facto, ele acreditou no projeto. Porquê é que se acredita num projeto? É se ele estiver bem dimensionado. É se um projeto for realista, se um projeto for faseado, se um projeto for permanentemente posto em causa. E aí, eu que tive algumas dificuldades com este secretário de Estado, mas não posso deixar de valorizar este contributo que ele deu na dimensão política, dizendo ao país, através dos presidentes de Câmara, que o país será diferente, menos desigual, se nós acreditarmos neste projeto. Certo, muito bem. Para mudarmos de assunto, uma vez que o tempo anda rápido, mais rápido do que eu gostaria, falar de treinadores. Obviamente em Portugal devo falar muito do professor Muniz Pereira, já falou dele. Eu tive algumas oportunidades de conversar muito com ele, de estar em casa dele, de o ouvir, de fazer várias perguntas, de conversar com ele. O professor Muniz Pereira tinha um carinho muito especial por si. Falámos várias vezes sobre isso, porque falávamos da Federação e falámos do passado e de... Como é que enquadra, de alguma forma, toda esta intervenção e o que fez com que o professor Muniz Pereira pudesse ser, até para entrarmos um bocadinho aqui um pouco na área do meio fundo, do treino, dos grandes sucessos que nós tivemos, o que é que fez desta pessoa tão especial, um treinador ímpar na história dos treinadores em Portugal, ao ponto de conseguir um ramalhete de resultados impressionante, que não foi um atleta, não foram 2, não foi um resultado de um atleta, foram atletas que se multiplicavam em resultados inacreditáveis. O que é que tem a dizer sobre isto? E de ter sido homenageado em Seul pelo Comitê Olímpico Internacional, cerimónia em que eu estive presente e me senti muito orgulhoso. Certo.
aquilo que eram as referências que apareciam no L'Équipe, na Marca, nas revistas da especialidade, sobre o que é que se passa Em Portugal. que miraculo em Portugal. O que é que acontece? O que é que está a passar lá? E, de facto, ele não escondia o que se passava. Ele dizia com uma clareza mais cristalina possível. Ele dizia, eu limitei-me a querer conhecer as metodologias dos outros países, os sucessos, como é que eram alcançados por atletas de diferentes continentes, da Nova Zelândia à Austrália, do Norte da Europa, do Centro da Europa, e tentar encontrar para o país com as condições que nós temos, encontrar a resposta adequada. Portanto, ele fez a síntese, através da análise, da procura de respostas, fez a síntese da sua escola portuguesa de meio fundo e fundo. E, sobretudo, era o exemplo. O exemplo, a disciplina de treino, nas várias... há partes que ele tinha a comentar, mas era a disciplina. Sim. Era um homem disciplinado, não chegava atrasado a nenhuma reunião. Era um homem que exigia que os atletas estivessem presentes à hora. E não havia desculpas. E isso passou, é um conceito de relacionamento que passa para todos os outros treinadores. E muitos treinadores tentavam perceber o que é que se passava nos treinos, nas séries, nos intervalos, as pulsações, as recuperações. Estava muito além disso. Estava além disso, claro. E o que eu... Tantas histórias que eu conheci, contactei sobre os disfarces, os alibis, para querer... O problema para mim, e foi essa a influência principal que ele teve sobre treinadores, e como era muito atento, eu recordo aqui em memória de um grande amigo falecido muito cedo, o meu amigo António Grumicho, que, inquieto, desperto para o conhecimento, levou a que o professor Muniz Pereira reformulasse, porque estava atento ao que se fazia lá fora, mas também cá dentro. E então foi reformulando alguns princípios, algumas orientações, e não tinha nenhum problema em o dizer. Ora, houve treinadores de grande importância no meio fundo e fundo nacionais, que não treinavam apenas um atleta, treinavam muitos atletas, e o problema, a dimensão que esse meio fundo teve com base nos exemplos. Treino coletivo, a diversificação, dos locais de treino, a mata, era o farleque, para ali, naquelas carumas, naqueles pinhais macios, como faziam na Suécia. Bom, era as dunas, era a pista e, sobretudo, o corta-mato, como elemento privilegiado de formação plena do corredor. O problema foi quando alguns treinadores, sem experiência, sem formação, tiveram a sorte de ter um ou outro atleta, mas também, como não eram treinadores de facto, se esse atleta não rendia, e esse trabalho com um ou dois fez perder aquilo que era a importância do trabalho coletivo, aqueles resultados, aqueles rankings dos 5.000 metros, abaixo de 13,30, abaixo de 13,20, dos 10.000, ali na zona dos 28. Era impressionante. Era impressionante. Portanto, o exemplo do professor Muniz Pereira é um exemplo que passou para lá do meio fundo, para lá do atletismo e para o desporto nacional. Sem dúvida. Eu lembro de ter escrito isso num livro em que ambos colaboramos, que escrevi sobre o que é que um país precisava em todos os setores, em todas as áreas, felizmente que tem em várias áreas, Munizes Pereiras, pessoas que acreditam em projetos. Contra tudo e contra todos, porque ninguém acreditava que pudesse ser possível. Exatamente, certo. Exatamente. E isso é que esse inconformismo de uma comunidade é que nos podia tirar dos últimos lugares da Europa em várias áreas. Por isso, ele
É sempre muito bom recordar eu um bocadinho gosto aquilo. ele foi o senhor atletismo. Certo. Um dia dizia-me a Leonor Muniz Pereira, a filha mais velha, e dizia-me: eu começo e os meus irmãos começamos a estar aborrecidos contigo. Eu perguntava: mas porquê? Alguma razão? Não, é que o meu pai pergunta: quem é que quer ir comigo ali, e acolá, e aos fados, e àquela peça de teatro e tal, e todos estamos ocupados. E depois ele diz: tem que telefonar para o Fernando. Sim, estabeleceu-se uma relação de amizade que foi muito para além daquilo sim, que era. sim, E eu percebi isso também. A cumplicidade que tínhamos Certo. nos aeroportos a falar sobre muitas das coisas que não tinham a ver com o atletismo. De facto, Muito bem. a memória está sempre presente. Tanta coisa boa. Muito bem. Para terminar, há 2 dias atrás esteve connosco no nosso projeto, no projeto Run for Excellence, tivemos uma conversa muito rica com os nossos técnicos do projeto. Referiu a alturas tantas que foram anos muito bem vividos e muito gostosos, ou seja, provavelmente anos emocionalmente muito fortes. Tem este sentimento em relação àquilo que foi o que viveu na Federação de Atletismo durante esses anos? Sim? A parte emocional, vivia-se com muita emoção. Elaborar projetos, executar projetos, concretizar projetos e ter sucesso em projetos enche-nos. Sim, claro. Enche-nos a alma, o estado da alma é bom. As emoções que nós fomos tendo pela boa resolução de alguma questão social, alguma questão desportiva, de atletas e de técnicos. O prazer, uma gratificação que é gratuito. É a disponibilidade de querer colaborar. Certo. Ir a tribunais, Certo. para resolver situações Certo. complicadas, Certo. procurar encontrar um espaço que permitisse e um tempo e uma disponibilidade que um grupo de atletas como os que estavam na GNR cada vez tivessem mais condições e melhores condições, apesar de algum torpedeamento às vezes que existia, mas era estar presente. Estar presente, querer não estar ausente é uma coisa, mas querer estar presente para estar com, era isso que me enchia de prazer, esquecendo-me algumas diatribes, Sim. alguns abaixo-assinados. Fazem sempre parte de quem trabalha. Eu pensava, mas se houvesse consenso, é porque eu não estava a fazer nada de jeito. Sim. Mas de facto, o período, aquilo tudo que vivi na modalidade, eu agora estou, como lhe disse no início, estou com outras preocupações acompanhando a modalidade e o desporto nacional. E sobre o desporto nacional vou-me interrogando, sobretudo nesta perspectiva. Uma medalha enche, de qualquer modalidade, enche momentaneamente de orgulho o governante, que passa esse orgulho na cadeia de propaganda para o país, mas o país continua com indicadores péssimos em relação à prática desportiva e à atividade física. Isto cria amargura, mas não posso ter uma amargura que me crie dores de barriga. Sim, claro. É uma amargura intelectual. Claro. Mas porque o nosso país merece muito mais. Sim. As crianças, os jovens, os estudantes, Claro, os séniores, todos merecem muito mais. E aqueles que se queiram dedicar à prática da atividade desportiva até ao alto rendimento, não podem estar limitados por uma medalha que aparece agora e desaparece a seguir na memória das pessoas. Portanto, eu gostaria muito e depois de ter estado convosco, permita-me esta nota, e não é para ser simpático, e com os seus colaboradores, num projeto que eu tive o prazer de conhecer, eu senti que aqui há uma forma muito profissional, muito científica, a procurar cooperações as mais diversas em setores, empresas, administrações públicas, QB, para que se desenvolvam iniciativas que possam ajudar a resolver problemas individuais ou de grupo
E por isso, eu que tive o prazer, o privilégio de assistir e de participar, eu digo-lhe que vou daqui também com um prazer enorme ter vindo cá e vou com um gosto, e com este gosto de desgosto, que é, que pena, nestes 10 anos eu não tive em contacto com os meus amigos, com aqueles a quem devo muito do êxito da modalidade. E de facto, para terminar mesmo, a modalidade, os resultados da modalidade e o sucesso desportivo da modalidade é o produto de muitas equipas, de muitos indivíduos, de muitas cooperações. Não é o trabalho de um só ou de poucos, é o trabalho de muitos. E esse é o prazer, aquilo que sensorialmente, aquilo que intelectualmente, racionalmente e a nível dos sentidos, eu mais levo de melhor do trabalho que tive na modalidade. Muito bom. Eu acho que a gratidão é uma das qualidades humanas mais incríveis e das melhores que nós podemos ter na vida. Uma palavra também daquelas que às vezes fica um bocadinho gasta e um pouco perdida. Acho que a modalidade tem uma gratidão, ou deveria ter um sentimento de gratidão enorme para com o professor Fernando Mota. Eu, enquanto pessoa que estive muito conectado com a modalidade durante a altura em que esteve como presidente, tenho um sentimento de gratidão enorme que me levou a convidá-lo a estar aqui, porque sentia que devíamos de alguma forma ter oportunidades de discutir, de valorizar assuntos que todos deviam conhecer e que todos deviam de alguma forma partilhar connosco tudo aquilo que tivemos aqui a conversar. É uma simples conversa, não sairá de um pequeno momento onde podemos de alguma forma deixar um testemunho interessante, neste caso muito relevante, sobre vários pontos. Eu quero agradecer-lhe imenso a presença aqui. Nós vamos continuar a perturbá-lo, a inquietá-lo com algumas situações que muito provavelmente num futuro próximo iremos desafiá-lo a tentar estar connosco, porque sinto mesmo que tem tanto para nos dar e que temos tanto para aprender, e sinto cada vez mais que temos tanto para aprender com pessoas que tiveram um passado tão brilhante na modalidade e no desporto em Portugal, que só posso neste momento agradecer-lhe a sério o facto de ter estado aqui presente, professor. A gratidão é recíproca. Muito obrigado. Eu aqui muito agradeço. Obrigado. Obrigado. Até sempre e até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.